Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo posar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos deixar as festas do Natal, estamos apresentando, como nos primeiros tempos foi apresentado, aquilo que eu sinto dentro, que o mundo frequenta as igrejas, mas muitas vezes não sabe por quê e para quê. É como se você entrasse numa escola e não sabe o que vai estudar. Se é matemática, se é geografia, se é outra matéria. E é muito ruim isto. Por isso que todas as verdades depois se tornam iguais. E não pode existir as verdades iguais, porque ou é uma ou não existe. Então o anúncio que foi feito nos primeiros tempos, porque não é feito dentro da igreja, lógico, a igreja é imensa, o mundo inteiro, né? Mas vira aquela coisa costumeira, a gente vai por costume dentro da igreja e não aprofunda o sentido da fé. Depois, quando acontece alguma coisa mais especial, mais difícil na vida, que já as coisas que nós possuímos na vida não respondem, pode ser o dinheiro para pagar o médico, e pode ser, sei lá, outras coisas, psicólogo, que já atinge a psique, ou outros problemas que não respondem, aí a gente corre, meu Deus, me acude. E nós criamos esta religiosidade. E a religiosidade não é isto. A religiosidade é a verdade. A verdade que ilumina todo o nosso ser. E não somente o nosso ser, ilumina também a história do mundo inteiro. Não é coisa pequena, não. Nós não somos chamados a coisinhas. Seria muita pouca coisa uma religiosidade tão estúpida, desculpe, para resolver os quebra-galhos. Enquanto o mundo inteiro, as pessoas estudam para procurar o sentido das coisas, até cientificamente, procuram para saber de onde que vem o ser humano, se vem numa evolução, se vem da matéria, de onde que vem o universo, tudo isso aqui é gozado, são perguntas que estão dentro do ser humano. É desde criança. Uma criança de 6 anos me falou: Frei, eu não consigo parar de pensar. 6 anos, não consigo parar de pensar. Eu não consigo parar de pensar, porque o pensamento funciona sempre. E aí, outras coisas. Então, quando fala no Evangelho hoje, este é o meu filho, aí que está o grande mistério. Deus se revela numa pessoa. Não se revela nos estrondos, não se revela na aparição de anjos, não se revela, apesar dele ter feito isto muitas vezes,
até para acordar as pessoas humanas. Se revela aonde? Numa pessoa. E quem é esta pessoa? E que relacionamento que ele tem para com a nossa vida? É um relacionamento ocasional, quer dizer, nas circunstâncias que eu preciso? É um relacionamento para que tudo, quando digo tudo, são mais ou menos os sonhos que nós criamos na cabeça, corra bem? Então eu criei um sonho que tenho que me formar, tenho que arrumar um bom lugar, tenho que arrumar um bom emprego. Eu estava vendo agora a corrida, vai abrir 50 mil vagas para concursos federais, todo mundo estudando o sonho. Uma vez alcançado aquilo, eu alcancei, realizei o meu sonho. E aí por diante, outros sonhos que a gente cria. É Ele que vai me ajudar a fazer isto? Ou é algo mais? Ou algo além de tudo isto? Aonde vai entrar o problema da fé? Nele, em relação à nossa vida. Então aqui fala, nós vimos a criação do mundo foi feita em Cristo, e depois ele fala assim, pois em Cristo Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Então, esta é uma revelação que São Paulo nos faz. E volto a explicar por que São Paulo. Não é que foi São Paulo que criou o cristianismo, como muitos falam. Porque tem as cartas de São Paulo, que são a maior parte do Novo Testamento. Não. São Paulo é interessante porque nós ouvimos Pedro, que testemunhava o que Jesus fez e testemunhou que era filho de Deus. E como ele aceita todos os homens que o buscam entre as nações. Só. A São Paulo, não. Deus revelou. Repito, revelou. Já falei domingo passado, repito hoje. O que quer dizer revelar? Para você achar um petróleo, faz um monte de pesquisas. Com o estudo você vai. Aí vem alguém e fala, olha, pode abrir um poço lá, mas não tem nada. Pode abrir um poço, você encontra o petróleo, porque eu sei que tem um petróleo. Mas como você sabe? Não se preocupe como eu sei. Abre um poço e encontra um monte de petróleo que joga. Ou água, vamos dizer. Então, revelar é isto. Não é um estudo. Não é uma pesquisa que eu faço. O próprio Deus revelou a São Paulo o relacionamento de Cristo para com a vida de cada um de nós e para com o universo. Então aqui ele fala, em Cristo quem somos nós? As perguntas que sempre se faz, de onde que eu vim, para onde que eu vou e quem sou eu? Não se faz essas perguntas? Simples, que todo mundo faz. Aqui São Paulo fala claro, em Cristo Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Então nós, como seres humanos, não fomos criados pelos nossos pais. Biologicamente, já que agora se fala tanto dos pais biológicos, virou o leitmotiv, pai biológico, não sei o que, já não entendo mais nada. Biologicamente nós somos gerados com os pais. Agora, com a inseminação artificial e tudo, já estamos fazendo os Frankenstein fora da biologia normal, da natureza humana. Tá bom, biologicamente. É uma coisa biológica que vai, como qualquer animal, se reproduz, ou a ovelha Dolly, lá, que foi criada. E
Mas não é isto, a nossa vida é isto. Se você acha que a sua vida é isto, tudo bem. E se fosse algo mais? Nós não fomos criados biologicamente. Nós fomos criados em Deus. E em Deus, Ele nos escolheu em Cristo. Preste bem atenção, na pessoa de Cristo. Tanto que Cristo, veja que biologicamente não é filho de um homem. Quando o anjo aparece a Maria e fala: olha, você vai ter uma criança, mas como? Eu não tive relação sexual com meu marido, com meu noivo, marido. Não se preocupe, Maria, não é de homem que vai nascer o teu filho. É de Deus. Então, é criação direta de Deus. Então, nós não somos somente filhos de nossos pais. Biologicamente, sim. Mas nós somos, de verdade, gerados por Deus. Mas em Cristo, aí como eu gostaria até, de vez em quando, vislumbra alguma coisa, outras vezes volta tudo escuro, na escuridão como antes. O meu relacionamento com Cristo, como eu pertenço a Ele e como Ele pertence a mim como vida. Ele é o homem. Ele é o homem. E para termos a ideia quem é este homem sobre a terra, aí nós devemos estudar bem o Evangelho com a simplicidade de criança. Ler o Evangelho. Porque o Evangelho o que é? Nada mais do que um conto de criança sobre a vida daquele homem. E quando João Batista mandou os seus discípulos perguntar: escuta, é gozado como João Batista também, às vezes perdi a memória, porque aqui batiza, fala, eu tenho que ser batizado por você, não você por mim. O que tem que fazer aqui? Não se preocupe, faça as coisas da lei e depois vai se ver. Depois, quando estava na prisão, quer dizer, já tinha batizado Cristo, manda perguntar para ele, tinha ouvido falar os milagres que fazia, etc. Não? É você que Deus prometeu que mandaria ao mundo para salvar o mundo, ou temos que esperar um outro? O que responde Jesus? Responde a João Batista: os cegos se enxergam, os coxos andam, os surdos ouvem, os mudos falam e os mortos ressuscitam. Este homem não é o atleta, não é a Copa do Mundo. É o homem que é superior a todos os males que pode atingir a humanidade. É um sonho? Bom, pode ser realidade. Se trata de crer. É uma utopia. É um desejo que nós projetamos dentro da nossa vida? Ou é uma realidade que de verdade existe e que age? E a qual nós podemos participar, porque se nós fomos criados em Cristo, nós podemos realizar em nós esta sua dimensão. Aí que está a nossa grandeza. Então, naquele homem gerado por Deus, que nós somos gerados. Mas isto, veja bem, tem outra característica. Foi pensado por Deus antes que Ele criasse o mundo. Já expliquei, volto a repetir, porque são coisas simples, mas é bom meditar. E quando você está grávida e espera uma criança, ou até antes de engravidar, você prepara o quartinho para acolher a criança que vai nascer. Mas você pensa na criança, depois prepara o quartinho.
Então Deus não pensou no mundo e depois colocou o homem no mundo. Pensou no ser humano, Cristo, e depois criou o mundo. Em função do ser humano, de Cristo. Então muda totalmente toda a perspectiva da criação. É uma coisa muito mais simples, diríamos até muito mais humana, não é? Agora, por que nos criou? Para sermos santos e imaculados em sua presença, mediante o amor. Por que nos criou? Para participarmos, em outras palavras, são palavras meio misteriosas para nós, por quê? Porque já nos apresentaram os santos como, não sei, a ideia que vocês têm dos santos qual é? Santo Expedito, o que ele faz? O que faz Santo Expedito? Quais problemas resolve o Santo Expedito? O santo dos impossíveis. São Cristóvão, motoristas. Santa Edvige, endividadas. Santo Antônio, agora já não existe mais casamento. Então quem mais tem, mais põe. Só que a gente tem a ideia do santo desta forma, não é? Fica na cultura da gente. O santo é a coisa mais humana e normal que existe. Por isso que o Filho de Deus era um simples carpinteiro. Não era nem um monge, nem um eremita, nada. Era um simples carpinteiro. Mas era um homem diferente, gerado por Deus. E qual é a geração de Deus? Aí que está o problema. Sermos gerados no amor. Todo mundo procura, medita, veja, às vezes não vai dar em nada. Se vocês pegam todas as promessas dos políticos, coitadinhos deles, eu tenho pena. De quantas ilusões e de quantas mentiras eles enchem a boca. Primeiro de ilusões, que eles pensam que eu vou reformar o mundo. Às vezes com boa fé, até boa vontade. Os jovens, quando entram nos partidos políticos, pensam que vão fazer isso e aquilo. Depois, quando fala tudo, nós vamos melhorar isto, vamos melhorar aquilo. A própria igreja pensa, a igreja, digo, como instituição, nas orações que coloca, pensa que Deus veio para acertar este mundo. Não. Deus não veio acertar este mundo. Veio redimir este mundo. É diferente. E você não redime o mundo a não ser por dentro da capacidade do ser humano, que é a sua alma. Por isso que tudo fracassa. Fracassou o sistema comunista, ideologicamente o mais perfeito que pudesse existir. Fracassou a Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité, liberdade, fraternidade, igualdade. Vai fracassar os gritos dos direitos humanos? Então não vamos lutar para nada? Não. Nós vamos lutar sim. Para encontrar a fonte da liberdade, a fonte da igualdade, a fonte da fraternidade. E onde que está isto? No coração do homem. Mas ninguém mexe com o coração dos outros. Máximo, um cardiólogo. Ninguém pensa que seja este o caminho de mexer no coração do homem. Porque quando o coração do homem, estou falando não coração biológico, lógico, estou falando do centro, o cerne nosso. Quando o ser humano tem que falar, porque é verdade, não adianta, se o mundo pensa outra coisa, pode pensar o que quiser, mas são coisas que eu repito a mim mesmo todo dia.
Quando eu serei grande, eu pessoalmente, Frei Vitor, não porque foi transformada uma cidade, foi feita obras sociais, não. Isto é besteira. Serei grande, eu, como ser humano, alcançarei a minha grandeza quando tiver alcançado um amor tão grande para com todos que eu me sinta dentro o servo de todos, por amor. E você sabe que isto o mundo não procura. É ou não é? O mundo não procura isto. Procura os benefícios, procura o sucesso, procura a saúde, mas não procura a essência. E, no entanto, a essência do ser humano, da sua grandeza, é o próprio Deus que habita nele, e Deus é somente o amor. Uma vez, só como piada assim, é verdade, mas aconteceu um fato, mandei uma garrafa de teu vinho, mandei para uma pessoa que tinha me caluniado, acusado, etc. Enfim, consegui, ele me deu a graça de... Ele perdoou por mim, porque eu não sou capaz disso. Era Natal, aí eu falei, Jesus, como nós dois somos diferentes, viu? Você, para as pessoas que te caluniavam, que te crucificavam, te acusavam, você deu a vida e morreu na cruz. Eu só consegui mandar uma garrafa de vinho. Como é pequenininho o meu amor, não é? Mas se Ele habitar em nós, nós somos capazes até de dar a vida para aqueles que nos matam. Teve um bispo na Tailândia, não sei se já faleceu, nos últimos anos, que ele foi preso, ficou na cadeia, e ele amava tanto os carcereiros que atrapalhavam, que batiam nele, que tinha que trocar os carcereiros, que não aguentava mais de um mês, porque se convertiam todos. Portanto que ele amava, que eu o tinha na prisão. Entende? Essa é a realidade, gente. E Deus veio ao mundo exatamente para nos doar isto. E aí nós sentiremos a plenitude do nosso ser. Nós não estamos fazendo favor a ninguém. Absolutamente. Mesmo que eu dê todos os meus bens para a pessoa, eu não estou fazendo nenhum favor. Eu estou alcançando, egoisticamente, até falo, egoisticamente estou alcançando a minha plenitude. Estou alcançando a realização do meu ser, que eu gostaria de alcançar através de outras coisas. Ficando rico, ficando famoso, ficando isto, tendo uma juventude eterna. Eu alcançaria isso. Gente, para isso nós fomos criados. Se interessa, bem, se não interessa, tudo bem. Também, cada um corre atrás das coisas que acha melhor para si. Conforme sua livre vontade, predestinou-nos a sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, fazendo assim brilhar a magnificência de sua graça com que nos ornou em seu dileito. Aqui é o máximo. Para onde vamos? Predestinou-nos a sermos seus filhos adotivos. Nós vamos para a realização plena e total do nosso ser. Tudo que possa acontecer na vida de negativo entre nós, negativos que possa ser doença, possa ser solidão, pode ser angústia, pode ser tudo o que de pior vocês possam imaginar, que nem Jó. Vocês lembram a história de Jó? Vou repetir, vai. Simplesmente. Jó tinha os filhos, 7 filhos, aqueles números do Antigo Testamento. E Deus falou para o demônio, olha, eu tenho um amigo fiel que me respeita e me ama, Jó. E ele te ama porque você lhe deu tudo, lhe deu uma família numerosa, lhe deu os bens, tinha fazendas e tudo. Por isso que ele gosta de você. Tira. Tá bom, pode tirar. Tirou as fazendas, roubaram, assaltaram tudo. Deus deu, Deus tirou. Seja bendito o nome do Senhor. Aí, está vendo que ele é fiel? Não, mas você tira os afetos.
Tá bom, vieram matar os filhos enquanto estavam banqueteando. Olha, João, mataram todos os teus filhos. Deus deu, Deus tirou. Seja bendito o nome do Senhor. E que você não tocou ele na sua vida. Tocou nos bens, tocou nos afetos, não tocou na sua vida. Tá bom, eu te dou licença para você atingir ele, mas não mate ele. Aí ele ficou doente. Uma doença que ficou no motor. Logicamente, a primeira coisa, todos os amigos de churrascada somem do mapa, não é? Aí, quando é assim, aí, no motor, se coçando, uma sarna para se coçar, aí começa a vir aquelas ideias, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Dois amigos discutindo sobre Deus, sobre os males do mundo, porque se o justo tem que sofrer, aí por diante, né? Até que, enfim, o próprio Jó se encheu, maldito dia que fui gerado no ventre de uma mulher. Por que não nasceu um abortivo? Por que Deus tanta dor? Por que tudo isto? Por que? Aí Deus deixou ele desabafar e falou, Jó, pode calar um pouquinho a boca? Posso te falar? Tá bom, fala. Onde você estava quando eu criei o universo, as estrelas, tudo que eu colocava no céu? Você me pergunta por quê? Você estava me dando um palpite quando eu criei o universo? Quando eu criei os animais, toda a vegetação, etc., onde você estava? Você que me dava um palpite como eu tinha que fazer. Agora você me pergunta por que eu estou permitindo isto para você? Aí, no fim, depois dessa conversa, ele abaixou a cabeça e falou, sou um pobre coitado, um burro mesmo. Tá bom, Deus, então faça o que você quiser. Finalmente, quando ele falou, você tem razão, Deus? Aí, no fim, ele falou assim, antes eu tinha ouvido falar de Deus. Agora eu experimentei Deus. Que nós fazemos uma religiosidade de cabeça, mas só quando a vida nos atinge e que nos vai em profundidade, que aí nós experimentamos o Deus que habita em nós, que nós sabemos. E Ele nos predestinou a tanto para sermos filhos de Deus. Quando falamos isso, com Cristo sermos filhos dele, adotivo, Ele nos dá todas as suas riquezas. Então, o nosso ser, já a nossa pessoa humana, começando pelo corpo, de um corpo mortal que nós possuímos, nós vamos receber um corpo imortal. É preciso uma transformação. Mas espera aí, ou crê ou não crê. Nós vamos receber um corpo imortal. Superior a todos os espaços, etc. Não estamos falando de brincadeira, de coisas que aconteceram em algumas pessoas que ele escolheu, tipo o Padre Pio, por exemplo. Ele destruiu o Padre Pio, coisa que o pessoal nem estuda. Destruiu o Padre Pio na terra, ainda vivo. Tanto que o Padre Pio sofria tanto quando ele o purificava, o transformava, que pedia, que ele já era conhecido como bom confessor, etc., pedia para as pessoas que escreviam para ele, peça a Deus que me mate, eu não aguento mais. Mas ele estava nas mãos de Deus como um doente está nas mãos do cirurgião, que te tira toda a doença para você ficar com boa saúde. E ele pedia encarecidamente. Aqui, então, estamos falando, gente, de profundíssima e simplesmente grande psicologia humana, conhecimento do ser humano. Nós não estamos agindo num ser fenomenal que aconteça por aí, não. É a estrutura do nosso ser que deve ser mudada totalmente. Por isso que é o grande mistério da cruz. O grande mistério da cruz, que vai invadir no mundo inteiro.
E perguntei sempre para o pessoal, quando é que Deus nos salvou? Ou quando Cristo salvou o mundo? Quando deu comida a 5.000 pessoas, quando ressuscitou os mortos, quando fez os cegos se enxergar, etc. Ou quando morreu na cruz. Isso todo mundo sabe, quando morreu na cruz, só que não se explica por quê daquele grande mistério na cruz de Cristo, porque Deus me abandonaste, aquele grito. Às vezes as pessoas me falam, não, porque ele era um homem, vai tomar banho, vai. Ele era filho de Deus. Ele não podia chegar àquele ponto. Naquele ponto, ele se enxertou com toda a humanidade e assumiu sobre si todos os males do mundo. E a repetição que o Antigo Testamento já fazia, eles matavam, pegavam, como é que se chama, cordão? Cabra macho, diria lá no norte, não é? Não é um carneiro, era uma cabra, é cabra macho mesmo, e ele julgava, e era o símbolo que ele tinha que ser morto fora dos muros da cidade, porque ele carregava todos os pecados da comunidade. Isso já como símbolo do Antigo Testamento se fazia. Por isso que Cristo foi crucificado fora dos muros de Jerusalém. Ele foi o animal imolado. Só que ele se ofereceu para isso. Por isso que nós falamos, tu que tiras o pecado do mundo, tu que tiras os males do mundo, seria uma coisa muito mais linda, porque a palavra pecado já não diz mais nada. Tu que tiras os males do mundo, os males da minha mente, os males do meu corpo, os males da minha psique, os males de tudo, tu que tiras os males do mundo. Então, naquele instante, ele assumiu sobre si e ele nos reconciliou com Deus. Isto é puro anúncio do Evangelho, desde o comecinho foi feito isto. Eu repito, e Deus revelou isto a São Paulo. Então, nós somos predestinados nele. O que ele faz? É a coisa mais simples. Nós podemos chegar a ele cheio de todos os males deste mundo, de todas as confusões deste mundo, de todos os pecados deste mundo dentro da nossa alma. Mais do que isso, o que Deus pode fazer? E como um doente que está morrendo de câncer extremo, se apresenta ao doutor, pode fazer alguma coisa para mim? Posso. Eu tenho um remédio agora que chega agora mesmo, você vai ficar curado. Então, um Deus que não pretende nada de nós. Absolutamente nada. Quando o povo fala, não, antigamente me falava que Deus era severo, que Deus era justo, que Deus condenava, tinha medo de Deus. Agora descobri que Deus é amor, mas você tem que descobrir o que é amor. O que é amor de verdade? Porque o cirurgião que te corta é amor. É amor. Amor à tua vida. Com a capacidade que ele tem. Deus não é amor somente quando passa a mãozinha na nossa cabeça. Ele é sempre amor. Mas para quê? Porque somos predestinados a sermos como Cristo. Para onde vamos? Vamos para Deus em Cristo. Nós seremos a imagem de Deus no universo. Vamos parar aqui, porque se vamos voltar domingo a conversar sobre isso, porque é a realização total do ser humano, onde cai para baixo todos os outros sistemas que, vamos dizer, até com boa vontade, com sinceridade, eu acredito nisso, nas pessoas que buscam com sinceridade, que se cria, por exemplo, que para me purificar dos meus pecados eu tenho que me reencarnar, e que para, sei lá,
E tem várias reencarnações, etc. Que não, em Cristo você é nova criatura. Em Cristo é nova criatura. Não é você que vai se purificar, porque nós não temos capacidade para tanto. É Deus que nos salva. Gente, aqui se trata de vida com vida. A vida de Deus na nossa existência. E a vida ninguém tem, a não ser que receba de outro. Eu fui gerado, não tinha vida. Alguém me gerou. Se nós não entendermos que Deus trouxe esta vida, será impossível compreender o resto também de todas as outras coisas que Ele nos revela. Nós somos predestinados quando se fala a glória. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é o homem vivo. E quem é o homem vivo? Aquele que possui a vida dentro de si. E quem que me traz a vida? Jesus Cristo. Aquele que possui Cristo totalmente dentro de si é a glória de Deus. É o homem vivo. Então, é um plano maravilhoso. Simplesmente só podia ser pensado por Deus, não podia nascer dos nossos sonhos. Nós podemos desejar, sonhar, procurar, mas a salvação vem de Deus. A vida vem de quem tem vida, que é o próprio Deus. Creio